Dona Thelma, a senhora conheceu o Ministério Mudança de Vida, assistindo o programa Mudança de Vida hoje com a Bispa, e por intermédio das direções, das orientações, a senhora foi movida a tomar decisões de fé, não é isso? Isso. Eu conheci o Ministério, né, através das programações no YouTube, e a partir daí eu comecei a seguir, né, o que a Bispa estava trazendo, né, no altar, as direções que ela dava. E a partir no primeiro dia, né, que eu assisti, que foi um culto de domingo pela manhã, eu já coloquei, o culto já estava começado, já estava em andamento, e eu peguei já do meio para o final. E quando eu me conectei, quando eu já estava um tempo sem cultuar, isso é muito importante, eu já estava sem cultuar, porque eu não estava saindo de casa, não estava indo para a igreja, então assim, eu estava sedenta pela palavra do Senhor, eu estava buscando uma direção. Eu estava assim com a minha vida, com a minha saúde totalmente debilitada, achando que já não tinha mais jeito, porque nem os médicos mesmo acreditavam que tinha uma saída, que tinha um tratamento, porque eles não descobriam, eles acreditavam que se tratava de um linfoma, portanto, eles não identificavam que tipo para fazer o tratamento. Então, assim, eles estavam assim, lidando às cegas. E assim, eu estava sendo intoxicada cada vez mais por medicação, cada vez que eu ia no médico era mais medicação. Assim, então, assim, eu estava já com a vida... Assim, eu estava sem esperança nenhuma, não tinha mais esperança, porque medicação eu já estava tomando, eu estava orando com a minha pouca força, com a fé que eu achei que era uma fé gigantesca, e depois eu percebi que não era tão gigantesca quanto eu imaginei que era. Então, eu estava assim, lutando com as armas que eu tinha. E quando eu conheci o programa, eu comecei a ter as direções. E aí eu comecei a usar essa fé que já tinha dentro de mim, que eu achava que era grande, e ao mesmo tempo achava que não era. E depois, quando eu comecei a entender as direções da Bispa, eu falei, a minha fé é uma fé grande, eu só preciso saber usar, eu só preciso saber como eu colocá-la em prática. E no mesmo dia, no primeiro dia que eu assisti, o culto, se eu não me engano, não tenho certeza, não posso dizer com precisão, mas foi entre finalzinho de maio, comecinho de junho, porque eu vim aqui a primeira vez, já tinha começado já o propósito de 51 dias. E aí, só que depois que eu assisti o primeiro dia, que eu vi essa transmissão, esse culto pela manhã, e o que eu recebi muito forte, que eu senti a presença do Senhor, e naquele dia mesmo, pastor, eu fui impactada. Porque naquele dia mesmo, ali eu me prostei, eu não conseguia ajoelhar, eu saía do meu quarto, assim, onde eu ficava na casa da minha mãe, um quarto nos fundos, e assim, ficava assim de lado, assim, onde eu conseguia conectar o aparelho para mim entrar na internet. E ali eu fiquei, ali eu chorava, chegou um momento que eu fiquei muito trêmula, porque eu estava muito inchada, sem fôlego. E aí eu me encostei, consegui agachar, sustentando na pia, agachei, e ela fazendo aquela oração do final do culto, aquela oração cheia de fé, e eu chorei, e ali eu comecei a falar em línguas, e ali eu senti que eu fui renovada naquele momento, porque eu estava totalmente vazia. E ali eu senti a presença muito forte do Senhor, ali eu fui renovada, e as palavras que ela falava, assim, eu só repetia. Ali eu fiz a oração da Bispa, eu fiz a minha oração naquele momento. E ali eu repetia, e eu tomava posse daquela oração, daquela palavra, e eu saí dali, aí eu já saí dali com o aparelho de celular, e já comecei a pesquisar, já fui buscando outros cultos, e aí busquei o endereço, e aí fiquei por um tempo, né, atazanando a minha irmã para tentar me trazer, para tentar me mostrar como chegar aqui. Só para mostrar para essas pessoas a importância desse processo, a senhora teve um problema sério na cabeça, um mioma, não é isso? Um tumor na cabeça, e a senhora estava já hospitalizada, debilitada, sem condições de se cuidar sozinha, né? E foi aí todo esse processo de conhecer o programa. A senhora me disse em off que a senhora ouviu parte, quando a bispa mencionava do testemunho do filho dela, do braço, né? De todo esse processo, não foi isso? Isso, aí já há algum tempo, né?
que eu já estava assistindo, já estava acompanhando a programação, estava assistindo às orações, nas orações das madrugadas, também já estava acompanhando. E aí eu vi, ela deu assim uma pincelada no testemunho. E aí eu falei, ela tem um testemunho de cura. E aí comecei a buscar. Eu não sou muito boa em tecnologia, essas coisas de ficar mexendo. E eu comecei a fuçar e comecei a procurar. E aí fui buscando e fui achando um pouquinho ali, até que eu consegui o testemunho inteiro. E eu falei, não. Eu falei, eu estou totalmente no caminho errado. Eu falei, é nessa direção que eu preciso ir. Eu falei assim, o Deus que a bispa serve é o mesmo Deus que eu sirvo. Eu falei, o Senhor não mudou. Eu falei, o Senhor é o mesmo. Eu falei, se o Senhor fez na vida da bispa, se o Senhor usou a fé dela para curar a vida do filho dela, por intermédio da fé dela, o Senhor vai fazer o mesmo. O Senhor vai fazer outra vez. O Senhor vai fazer comigo, Senhor. Eu falei para o Senhor, assim, tudo que o Senhor fizer na minha vida será para o teu nome ser glorificado. E nessa busca e nessa entrega de cada vez mais e cada testemunho, aí eu achei que ele tivesse tido um processo só. Aí depois eu descobri também o processo do braço, da amputação do braço, que o primeiro que eu conheci foi o da epilepsia, né? E eu falei, não, é esse Deus que eu sirvo, é esse mesmo Deus, e o Senhor fez na vida dela, o Senhor vai fazer na minha. E comecei já a decretar, eu falei, o Senhor fez na vida dele, o Senhor vai fazer na minha. O Senhor usou a fé dela, o Senhor vai usar a minha fé, através da minha fé eu vou ser curada. Aí comecei realmente a usar e colocar em prática, do jeito que ela falava. E eu falava, Senhor, essa fé viva que ela tem, eu falei, eu quero ter essa fé, eu quero viver por essa fé, eu falei, eu quero dar passos. Aí eu entendi, ela fala muito de processos, e eu comecei a entender. Eu falei assim, Senhor, o que antes eu achava, eu cobrava muito do Senhor, falando, Senhor, mas por quê? Eu fazia a tua obra, eu estava te servindo, por quê? O que eu achava, tentava achar, o que eu tinha feito de errado para estar passando por isso, o Senhor começou a ministrar que era o processo, e que eu precisava passar por esse processo para uma glória maior. A senhora teve esse tumor na cabeça. Após esse processo de luta, de oração, a senhora saiu, teve um AVC. Tive o AVC. Aí, o AVC eu tive logo depois da descoberta, né, de uma traição. E aí, em seguida, eu tive o AVC. Quando eu fui hospitalizada por conta desse processo, e foi aí que eu tive a primeira convulsão, quando eu fui internada por causa do AVC. Aí eu tive essa primeira convulsão, e quando eu estava em tratamento, isso foi em dezembro de 2019, aí que eu estava lá em tratamento, hospitalizada, aí eles fazendo os exames, como eu estava recém-operada do tumor na cabeça, foram 2 tumores, a princípio tirado a primeira vez, aí descobriram uma recidiva, ou seja, eu tinha outros tumores, tinha desenvolvido outros tumores bem próximo, só que agora eram 4 tumores, mas bem próximo da região. Isso significava que eles tinham que explorar ainda mais, que eles tinham que aprofundar mais ainda do que foi feito da primeira vez. E os processos só iam crescendo. Os diagnósticos, pastor, era um atrás do outro. A senhora me disse e mostrou para mim uma foto de uma quantidade enorme de medicamento que a senhora tomava por dia. Tomava Keppra e Dantal, que são anticonvulsantes, são 2 medicações fortes. Eu iniciei tomando 3 por dia de cada um. Quando eu parei, por fé, eu decidi parar de tomar medicação, eu já estava tomando 6, só desses dois por dia. Aí tomava o Decadron, que era um corticóide que diminuía o inchaço cerebral, o edema cerebral, como foi um tumor. Então tinha esse processo, então tomava essa medicação que é o Decadron. Tomava o amitriptilina, que é um tipo de antidepressivo. Por conta de tudo isso, não dormia direito, não me alimentava direito, e aí
cada vez mais droga. Então, eles me deram essa medicação para me ajudar no sono, na ansiedade e tal. Tomava também o Xarelto, porque quando eu tive o AVC, né, aí o AVC também em seguida tive a trombose, e aí tive que tomar o Xarelto, é um outro tipo de medicação que aqui trata a questão da trombose. E tomava os remédios para dores, Tramal, vez por outra tomava Tramal. Quando estava mais tranquilo, quando as dores estavam minimizadas, eu tomava o Miozan. Ou seja, muscular mais fraco. Ou seja, há cerca de 12 comprimidos por dia. A senhora vivia drogada. Drogada, inchada, sem nenhuma perspectiva de vida. Cheguei um momento que eu não conseguia mais me olhar no espelho, porque eu me olhava e eu não me reconhecia. E inchada, cheia de pelo, sem conseguir fazer praticamente nada sozinha, dependendo dos outros para tudo, né? Tenho uma mãe que hoje está com 90 anos e, assim, uma coisa que me preocupava também bastante, porque eu falava, Senhor, a minha mãe é ímpia, e de que forma eu estou impactando na vida da minha mãe, vindo para a casa dela com tanta enfermidade, sendo que eu sempre falava de fé, sempre falava de cura. Eu falei assim, que tipo de testemunho eu estou dando aqui? Então, eu questionava muito em relação a isso. E o programa, as mensagens, os cultos, a ministração da bispa conseguiu a tirar essas dúvidas, esses questionamentos. Às vezes eu chegava a ter momentos de ficar com raiva, porque eu falei, como se eu estava no teu reino? E uma vez até eu cheguei a falar uma coisa assim, muito feia, que eu falei assim, quem pecou não fui eu, quem errou não fui eu, por que tudo isso está vindo sobre mim? Porque eu não estava entendendo. Assim, hoje eu tenho até vergonha de falar, né, dessa forma, mas assim, hoje eu entendo que fazia parte do processo, fazia parte da glória que o Senhor tinha para se revelar através da minha vida, e hoje eu entendo tudo, e eu sinto até vergonha de falar sobre isso, porque realmente assim foram momentos muito difíceis. Os momentos das convulsões, assim, eu falava, como pode isso? Eu falei assim, quem devia estar passando por isso? Eu falei, Senhor, por quê? Então, assim, quando eu parei de perguntar os porquês, o Senhor começou a falar. A senhora citou agora, mencionou a convulsão. A senhora perdoou essa pessoa que cometeu essa traição com a senhora perdoou, liberou perdão para essa pessoa, e um novo ciclo iniciou na vida da senhora. A senhora ainda estava tendo convulsões, só para que essas pessoas entendam e vejam a importância de como que é colocar em prática. Quando a bispa fala, levante-se, coloque de pé, lute, reaja, usa a fé, faça declarações poderosas. A senhora teve momentos que a senhora estava tendo convulsões, e a senhora se preparou pela fé e começou a reagir. Como que isso aconteceu? É muito importante colocar em prática, assim, vir para a igreja, como a bispa costuma sempre dizer, não como ritual, não para cumprir um protocolo, para marcar, não, eu vou lá, é mais um culto, é mais um domingo, é mais uma quarta-feira, é mais uma... Não, venha para o culto buscar realmente a face do Senhor. Venha para o culto realmente crendo em cada palavra, porque se eu não tivesse crido, e se eu não estivesse colocado em prática as direções que ela estava dando, quando ela falava se levante, tinha dia, falando assim de uma forma resumida, parece ser fácil, mas tinha dias que eu não tinha vontade de levantar da cama, tinha dias que eu não tinha vontade de comer, tinha dias que eu falava assim, tudo que eu queria era um quarto escuro, porque assim, quando vinham as convulsões, era muito forte. Assim, e a maioria só teve uma das, que o meu irmão estava por perto, e eu chamei, e eu falei para ele, eu falei assim, e eu chorava muito, e ele, a primeira coisa é, vamos para o hospital. E eu falei, não. Eu falei, eu não posso. E aí eu me lembrei de uma vez que eu estava assistindo o testemunho, e a bispa falou
dela sentada no corredor, e ela falou que ela estava sentada, não sei se ela estava sentada ou se ela estava andando pelo corredor e falando com Deus. Eu falei, Senhor, ela tinha um filho pequeno, e ela estava lá dando testemunho, usando a fé dela num momento tão difícil da vida dela. Eu falei, Senhor, eu preciso dar testemunho. Eu preciso usar isso que o Senhor está fazendo, que o Senhor está permitindo. É para um testemunho grandioso. E aí eu falei, eu não vou para o hospital. E aí eu peguei o óleo, já não conseguia abrir nada, pegar mais nada. Eu peguei o óleo ungido, porque eu já tinha levado daqui, a Tainá já tinha me dado. Levei o óleo ungido e comecei, puxei a manga da minha blusa, porque não conseguia ficar com nada que prendesse. Aí eu pedi para o meu irmão me segurar, né, segurar o braço. Apertava a minha boca para o risco, o medo, né, de me machucar, de morder a língua, de me ferir. Então, eu ficava sempre na posição, sempre acolhida, sempre tentando, né, me proteger, evitando de cair, de bater cabeça. Então, assim, e essa primeira vez que eu fiquei do lado dele, que eu vi o desespero dele, e aí, na hora, eu falei, esse é o momento. Esse é o momento que o Senhor vai usar tudo isso, a minha dor. O Senhor vai usar a minha dor para impactar a vida deles. E aí eu comecei a fazer isso. Todas as vezes que vinha, eu já comecei a colocar em prática antes. E eu falava assim, quando eu começava a ter alguma coisa, alguma tremedeira, uma rigidez, a língua embolando, e aí eu começava a declarar o Salmo 91, começava a declarar Isaías 53. E eu falei, não, ainda eu estava tomando medicação aí, mas aí, mesmo assim usando a fé. E você vê que tudo é um processo que, a partir do momento que eu fui tomando esse posicionamento, pastor, de colocar a palavra em prática, de usar essa fé que estava dentro de mim, mas que eu não sabia como usar, e através da direção da bispa, eu comecei a usar essa fé viva. E aí eu comecei a ver o que o Senhor estava fazendo. E aí eu fui falando para... Assim, eu não consigo nem explicar, porque assim, eram passos que aí eu acho que nem era eu mais que dava. Eu era realmente impulsionada pelo Espírito. E eu falava, não vou tomar essa medicação. Eu falei, eu estou deixando de dizimar para poder comprar remédio. Eu falei assim, falei, como? Se o Senhor me chamou para viver uma vida abundante, e eu declarava sempre a palavra abundância, eu falei assim, e eu estou vivendo essa escassez, precisando de depender dos outros para comprar remédio quando eu não posso comprar. Eu falei, não. E aí eu comecei, e aí o Senhor começou a brotar no meu coração, para com a medicação. E assim, é importante a senhora falar dessa questão do parar com a medicação, que não foi ninguém quem mandou a senhora, a não ser o Espírito, Deus dirigindo a senhora. Mas a senhora disse que quando a senhora começou a reduzir a medicação, a senhora ainda teve as convulsões. A senhora disse em off que a senhora chegou a colocar uma toalha na boca, porque encostar no móvel, porque houve situações que a senhora teve pessoas que estavam próximo à senhora, mas teve situações que a senhora estava tendo sozinha, não tinha ninguém ali, e a senhora relutando, orando, repreendendo, não aceitando, reagindo à situação, não foi isso? Isso. Na verdade, na maioria das vezes, eu estava sozinha. Nesses últimos processos de que eu já estava colocando a fé em prática, já com o Espírito gritando muito forte dentro de mim em relação à medicação. E eu falava, todas as vezes que eu assistia a bispa ministrando, e eu falava, se o Senhor fez na vida dela. Só que daí vinha o medo também. Aí eu pensava, de todas as palavras que os médicos usavam, você vai ter que tomar para a vida toda, se você parar, você corre risco disso, daquilo, outro. E aí eu fui aprendendo a rejeitar essas vozes, a rejeitar esse pensamento e a rejeitar esse medo, e a realmente colocar essa fé. E eu falei, não, esse é o meu gigante. Esse é o meu gigante. Eu falei, eu preciso derrubar. E aí comecei, realmente, quando eu tinha as convulsões mais fortes, foi exatamente quando eu decidi parar, de fato. Essas foram assim que eu me joguei, de fato, em cima da cama, porque eu falei, eu preciso me proteger. Então, eu me joguei, estava assistindo o programa, estava no culto da tarde, e aí eu aumentei a televisão, né, aumentei o som da TV para que a minha mãe não ouvisse, porque, assim,
você não consegue controlar, então você grita, não consigo explicar. Você grita, você sente medo, e aí eu deixava sempre do meu lado um cordão do roupão para eu me apertar, né, para evitar de, falei, ainda assim, se mesmo na cama, né, eu rolar para o chão, né, eu estou protegida, eu não fico me batendo, eu não fico batendo cabeça. E aí eu, no começo, pensava, e se eu cair, se eu desmaiar? Porque eu corria o risco de desmaiar. Falei, se eu desmaiar, e se não me achar, se demorarem de me acharem aqui no quarto. E aí esse medo foi saindo. E aí quando vinha que eu não tinha mais voz para poder clamar, para poder gritar o Salmo 91, Isaías 53, em pensamento, colocava a toalha na minha boca, para não morder a língua, colocava a toalha na minha boca em espírito, fechava o olho, me trancava realmente ali e começava em espírito e eu falava. E aí tomava o meu corpo inteiro. Teve algumas vezes até que eu falei, Senhor, se realmente hoje for o dia que o Senhor escolheu para que eu tenha um encontro contigo, eu falei, prepara a minha alma. Porque realmente nesse dia foi muito forte. E não era um só tumor na cabeça, foram vários tumores, um AVC, dependência de psicotrópicos fortíssimos, dependia de pessoas para comer, a senhora diz para tomar banho, para coisas básicas. Nesse momento da epilepsia, a senhora teve ali situações desafiadoras, como a senhora contou agora. A senhora teve uma certa paralisação no braço, que a senhora ungiu, declarou, profetizou, não podia fazer esse movimento, né? E a senhora me disse ainda em off que na última Santa Ceia, o que a senhora fez com o cálice da ceia? Eu sempre pegava, eu faço tudo com a mão esquerda, e eu sempre pego o cálice e o pão com a mão, porque essa mão que eu não conseguia, ela não tinha movimento, mas me abrir e fechar. E aí quando a bispa começou a orar lá em cima no altar, e aí quando os obreiros, os pastores começaram a vir com a ceia, aí eu olhei para minha mão e eu falei, hoje eu vou pegar a ceia com o meu braço. Porque eu lembrei que a bispa falou que ela orava, que quando o Murilo ela não aceitava para ele usar a outra mão, que ele tinha que usar a mão destra. E eu falei, Senhor, o Senhor me fez perfeita. Eu falei, eu vou usar a minha mão para pegar o cálice da ceia. Eu peguei o cálice da ceia com a mão direita, pão, como eu sempre tinha feito desde que eu aceitei o Senhor. A senhora se emociona hoje porque foi muito forte todo esse processo, porque é nítido ver, né, o quanto a senhora se emociona por poder lembrar de tudo que a senhora passou e de tudo que a senhora ouviu da medicina, de pessoas que disseram que não tinha jeito, que não tinha reversão, e hoje a senhora está aqui, curada, abençoada, livre dos medicamentos e cumprindo aquilo que a senhora sentiu no coração da senhora, que a senhora falou, que a senhora me disse em off agora, pastor, eu tenho que servir. E isso Deus tem usado a senhora. Eu falei para Deus, falei, Senhor, o Senhor tem a minha vida, o Senhor não me devolveu a vida por 3 vezes, depois de 2 cirurgias, depois de AVCs, tantos diagnósticos negativos. O Senhor me devolveu a vida, não para mim, não para me usar ela, mas para que o Senhor a use, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, que o Senhor me ajude a cumprir o propósito pelo qual o Senhor me deu a vida, por 1, 2, 3 vezes. Então, o meu propósito é esse, é servir ao Senhor, o meu propósito é glorificar o nome do Senhor. E, assim, se a bispa não tivesse passado por esses processos que, meu Deus, foram tremendos, talvez eu não estaria aqui para dar esse testemunho, não teria usado a minha fé, teria realmente me condenado, né? Aqueles diagnósticos todos, teria aceitado tudo aquilo que os médicos falavam, uma vida destruída, que se eu sobrevivesse, eu ia sobreviver para vegetar. Eu falei para o Senhor, qual o propósito nisso?
qual o propósito, né? Então, o propósito que Deus tem para a minha vida é servir o reino, é estar no centro da vontade dele e usar, né, cada vez mais essa vida que por bondade e misericórdia ele me deu para servir a ele, para fazer a vontade dele. Restaurada, né, com meus braços funcionando. Quando eu cheguei aqui, eu andava numa condição assim, de ajuda de muleta. Eu vim a primeira vez aqui, eu vim praticamente escondido, porque eu não podia sair de casa, ninguém deixava eu sair de casa sozinha. Então, assim, eu vim para aqui realmente crendo, e eu falei, não, é mudança. Eu falei, o que eu preciso é mudança. Eu preciso sair dessa condição de depender de remédio, de depender de ajuda para tudo. Eu falei, não, o Senhor me chamou, para o propósito é servir. Eu falei, eu vou servir como tem que ser feito, com fidelidade, com fé, dando testemunho, glorificando, uma vida estrondosa, como a bispa costuma falar, uma vida estrondosa, frutificando, glorificando o nome do Senhor, com a minha família no centro da vontade do Senhor, com o meu filho servindo a Deus. Todas as vezes que eu entro aqui, eu falo, um lugar deste é do meu filho. Eu falo por fé, ele está afastado hoje, longe da presença do Senhor, mas ele é promessa, o Senhor também já fez grandes obras na vida dele, e eu sei que o Senhor vai trazê-lo, nós vamos sentar e adorar a Deus aqui, no Ministério Mudança de Vida, cultuando junto, para a honra e glória do nome do Senhor. A fé que o Senhor fez transbordar na vida da bispa, o milagre que o Senhor fez acontecer na vida dela, transbordou na minha. A senhora mencionou a gratidão da senhora por encontrar o programa, por encontrar as ministrações da bispa. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas que nos assistem agora, talvez pessoas que se encontram na mesma condição que a senhora estava há alguns anos atrás? Qual que é a direção que a senhora deixa para essas pessoas? Pois a senhora tomou uma decisão, a senhora não aceitou. A senhora queria vir para o templo, a senhora queria vir cultuar e Deus criou situações, a senhora tomou decisões. Qual que é a direção que a senhora deixa para essas pessoas? A fé que o Senhor deixou nas Escrituras, a fé que nós temos que ser movidos por ela, é uma fé que tem que começar dentro de você. E ela começa com você dando passos que vão, no começo, parecer insignificantes, parecem que não é nada que você está fazendo, mas a cada passo que você der, no processo que você estiver passando, vai ser uma fase que você vai passar. Eu achei que eu nunca, de verdade, nunca sairia daquela situação. Eu me via, a minha visão era uma pessoa andando aleijada, com muletas, uma pessoa dependente. A minha casa toda foi desfeita, porque eu já achava que eu não tinha mais condições de morar sozinha. Então, assim, eu estava com a vida totalmente desmoronada, totalmente travada, sem expectativa. Eu me via totalmente dependente de medicação, sem rumo, sem direção. E quando eu conheci o programa, quando eu cheguei até o programa Ministério Mudança de Vida, não foi só o nome que me impactou também, porque eu falei, mudança de vida, é isso que eu preciso. Então, o nome foi muito forte, me chamou, e eu falei, eu preciso de mudança de vida. E quando eu comecei a caminhar, mesmo ainda sem vir para o templo, mas ouvindo a palavra em casa, e aí eu comecei a receber aquela palavra, eu comecei a me alimentar dela, e à medida que a palavra foi entrando, eu fui me alimentando, eu fui cada vez mais tendo certeza de que essa não era a condição que o Senhor tinha para mim, esse não seria o fim que o Senhor tinha para mim. Então, se você se encontra numa situação semelhante, parecida, ou quem sabe até pior que essa, eu quero te dizer, use a tua fé, busque a direção, busque um lugar onde você tenha a palavra do Senhor sendo pregada
como realmente ela é, sem máscara, sem fantasias, mas a palavra viva, a escritura. Porque é isso que a gente muitas das vezes não encontra aí fora. A palavra realmente, muitas das vezes a palavra vai vir, vai te confrontar porque ela vem de uma forma que você não quer ouvir. Às vezes a palavra chega até você e às vezes te confronta, te disciplina e às vezes vem de uma forma muito dura. Mas você tem que estar aberto e falar: Espírito Santo de Deus, fala comigo. Peça para que o Espírito Santo abra os olhos do teu coração para que você possa receber essa fé viva que transbordou do altar desse ministério na minha vida, que me encheu de mais fé ainda. Te diz hoje: não pare, não pare, não aceite. Eu não digo que você faça o que eu fiz conforme a palavra diz, que seja feito conforme a tua fé. Eu parei medicação, eu parei mais de 12 medicações que eu tomava. Praticamente hoje o único tratamento que eu faço é o tratamento de fisioterapia para os movimentos dos meus braços e da minha perna. Mas isso eu fiz por fé. E não foi uma coisa rápida. Eu fui falando com o Senhor, eu fui buscando confirmação do altar. E quando você vem para o templo, não para ouvir o que você quer, mas quando você vem para o templo com o coração aberto, disponível para aprender e para colocar em prática o que o Senhor te dá, você com certeza você vai ter vitória e você vai ter convicção. Algumas pessoas achavam que eu estava sendo imprudente, que eu estava sendo louca por fazer isso. E por alguns instantes eu sentia medo, mas logo que vinha esse sentimento de medo eu rejeitava. Eu falava não, esse sentimento não é do Senhor, esse sentimento não faz parte do Senhor. Eu rejeitava. Ou seja, essa pessoa tem que tomar uma decisão. Uma decisão. Tome uma decisão hoje. Assuma realmente a fé que existe dentro de você. Porque tem uma fé aí, você só precisa saber usar. Tome essa fé que está dentro de você, que está gritando aí, use ela. Venha buscar direção, venha buscar o aconselhamento, venha falar com pessoas que têm respaldo bíblico para falar com você. Não pessoas que falem, não, vá mesmo procurar um psicólogo, vá mesmo procurar muda de médico, muda de tratamento. Não, pessoas que falam, não, vamos usar fé. Coloca a tua fé junto com a minha e nós vamos juntos, nós vamos alcançar a vitória. Foi isso que eu fiz. Eu falei assim, cada palavra que saía, eu falava, Senhor, eu vou segundo a palavra que está vindo do altar. E eu ia, cada passo que eu dava, e eu ia sentindo a graça de Deus, e eu ia sentindo o favor de Deus, e eu ia sentindo cada vez mais que eu estava no caminho certo, e só ia me fortalecendo em Cristo. Abençoada. Abençoada para a glória do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a vida da bispa, que continue usando, que mais vidas sejam impactadas, curadas e saradas através dessa fé viva e eficaz que a gente encontra no Ministério Mudança de Vida.